Começa agora mais uma reunião da Diretoria FC pelo Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional. E eu sou Ricardo Mazella, ao lado de Antônio Carlos Duarte, Luiz Carlos Silva e o brother Sérgio Guimarães. Diretoria reunida, você está convocado para participar, porque muitos assuntos em pauta para serem debatidos e convidados especialíssimos nesse programa de hoje. Sem perder tempo, o destaque de Antônio Carlos Duarte. Mazella, daqui a pouquinho eu vou trazer uma informação, não é uma informação exclusiva, mas é uma informação envolvendo o Neymar. Daqui a pouquinho eu trago. E você, Luiz Carlos Silva? Mazella, vou repetir para você anotar. O slogan é o canal da maior paixão nacional. Você não anota, aí você troca o slogan. O que eu falei? Você falou o canal da paixão nacional. É o canal da maior paixão nacional. O caso. Tá bom. Tá bom. Maior, muito maior. Bom ter você de novo aqui. Brother Sérgio Guimarães, seu destaque. Seleção brasileira nunca perdeu para a seleção do Peru. Pelo amor de Deus, hein? Tá complicado. Assunto importante. Vamos já botar o nosso convidado com a gente aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Opa, ele tá vendo, Luiz Carlos Silva? Foi falar de um jogador, treinador. Calma. Eu vou tirar até o fio aqui, botar pra cá. Ele tá emocionado com o convidado que pode ajudar o time dele a fugir do rebaixamento. Deu muitas alegrias, né? Muita alegria. Bota brinquinho, bota o cidadão aí na tela. Já derrubei microfone, fiz uma lambança, uma cagalhopança aqui. Lá, já. Do cacete, olha lá. Edno Nazaré Filho, cara. Não é pra qualquer um que ele dá entrevista, não. Senão, se dá pra gente, ele fala. Tem que falar. O cachê é alto, cara. Cachê é alto, cachê é bom. Ele vai, engordar mais a conta bancária dele. Já que você o convidou, Duarte, apresente-o. Não, acho que não tem muita necessidade da gente fazer grandes apresentações. Quem é que não conhece o Edinho? Ex-jogador do seu Fluminense, né? Que tantas alegrias deu à torcida tricolor. Verdade, bons tempos. Hoje já não sei mais, né? Mas enfim. Várias conquistas de títulos pelo Fluminense, disputou 3 Copas do Mundo, foi treinador de sucesso em vários clubes, tendo passagem pelo futebol internacional também como treinador e hoje trabalhando na Tombense já há algum tempo, né? Já fazendo a sua função de coordenador técnico na Tombense. Antes de mais nada, Edinho, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Um grande abraço para você. Pô, imagina, muito bom dia aí, obrigado pelo convite, né? Nesse bate-papo aí que só tem veterano, né? Agora, na apresentação eu gostei que falou que o Brasil nunca perdeu pro Peru e falou assim, vamos lá, hein? Olha o tamanho. Esse aqui é o perigo, né, Edinho? Quando a gente fala que nunca perdeu, é um caso sério, né? Do Peru, poxa. Cara, você é de um tempo que ganhar do Peru, Bolívia, Paraguai não, mas Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, não era problema. Hoje em dia, cara, é bem complicado, né? E Venezuela, então, era coisa muito fácil, né? Mazella, eu acho que eu com a seleção brasileira, que foram 12 anos, e juntando com a seleção amadora também, eu acho que eu perdi muito pouco. Talvez tenha perdido umas 3 partidas só com a seleção brasileira. E a gente está vendo hoje, claro que a gente sabe que o futebol evoluiu no mundo inteiro, tudo, mas o Brasil está deixando muito a desejar em todos os sentidos, né? Mas a gente sabe também que você também foi de uma geração super vencedora, né? Uma geração de grandes craques do futebol brasileiro, que infelizmente hoje a gente não tem muitos. A gente tem alguns bons jogadores, na minha opinião. Craque nenhum. Bons jogadores. Craque, na minha opinião, estou com o Mazella. Eu acho que não temos nenhum. Temos bons jogadores. Agora, pode ser que a gente venha a ter craque? Pode. Sim, tomara. Tomara que isso venha a acontecer. Mas, Edinho, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso. Você com a experiência de ter participado de seleções com tanta criatividade, com tanta qualidade como foi na época que você participou, o que a gente pode falar hoje pro torcedor em termos de seleção brasileira, já que essa distância está tão grande da seleção pro torcedor e antes era algo que era um casamento perfeito. Hoje o divórcio está mais do que consumado. A gente também tem que entender que o mundo mudou, né? Antigamente, a seleção brasileira, a maioria, né, talvez até
todos os jogadores da seleção brasileira jogavam no Brasil. E quando saía para jogar fora, e eu posso testemunhar isso, a gente tinha a incerteza que ia ser convocado, porque nós estávamos longe. Né? Hoje não, hoje se priorizam, né, se olham mais para a Europa do que para o Brasil. E a gente até vê, eu até ouvi falar esses dias aí que realmente foi o que aconteceu, nós decidimos o jogo contra o Chile com 2 jogadores que jogam no futebol brasileiro. Então eu acho que se poderia olhar mais para valorizar mais, né, os jogadores brasileiros, os jogadores que jogam no Brasil, do que os jogadores que estão fora. Por quê? Porque muitos jogadores, e vocês podem comprovar, porque vocês estão aí no dia a dia, muitos nem passaram ainda pelo Brasil, foram fazer a vida deles lá fora. Verdade. Então, nesse retorno, eles não sabem nem como lidar. Outro dia, até por coincidência, não sei o que aconteceu, eu estava vendo uma entrevista até no Instagram, alguém entrevistou um jogador brasileiro e ele falou, não, eu não assisto o jogo do Brasil. Ou seja, o Savinho. Jogador, então, o que acontece? Aí a gente vê como é que nós estamos, né? E a torcedor, logicamente, não tem mais essa ligação, essa empatia, né? Não só o torcedor, mas como os próprios jogadores não têm empatia com vocês e com os nossos torcedores também. Edinho, vou tirar o óculos, porque para grandes convidados eu tenho que ficar de olho vivo. Meu Deus, eu peço desculpas, viu, Edinho, por isso. Olha aqui, na intimidade pode me chamar de brother. Hoje você é um treinador com funções de coordenador técnico, você sempre está lidando com jovens, com jogadores que às vezes não tiveram a oportunidade de conseguir alguma coisa a mais ou melhor na carreira. Além de tudo, você tem que ser psicólogo, você tem que ser um professor. Você acha que o jogador hoje é autossuficiente? É mais difícil do que na sua época para entendimento até de questões táticas e de se preparar para uma partida de futebol? Eu acho que é a mesma coisa. O que está mudando agora são os próprios treinadores querendo entender que eles estão entendendo o que eles estão falando, entendeu? Na situação tática. Eles não têm o discernimento, não têm a capacidade de entender o que os treinadores estão passando para eles. E os treinadores não conseguem ter esse entendimento que os jogadores não estão entendendo. Antigamente não era tanta informação tática, mas era muita informação técnica, entendeu? Que os treinadores, principalmente os ex-jogadores de futebol, que sabiam lidar com os jogadores e melhorar tecnicamente, né, individualmente os jogadores, hoje a gente já não tem isso. Os jogadores saem das categorias de base com muitos defeitos, né, com uma orientação tática que os treinadores acham que passaram para eles, e que a nossa diferença, eu vejo isso, porque eu já estou há 5 anos lidando com essa juventude, e também com a juventude de treinadores, né? E a parte tática para a gente aqui, o que valorizava mais, o que era a nossa superioridade, o nosso diferencial com os times europeus, era justamente a técnica, né? Que alguns jogadores hoje, vocês estavam até falando aí que a gente não tem jogador assim, e que antigamente nós tínhamos vários, mas na seleção precisa ter apenas um diferente para ser o seu protagonista da seleção. Se a gente olhar para trás aí, a gente vê que todas as nossas seleções que foram campeãs, tivemos sempre um jogador protagonista, né? Então, nossa seleção precisa disso, né? Recentemente, nós tivemos o Neymar, que a gente sabe a história dele, que eu acredito ainda que se ele tiver motivado e realmente querendo, eu acho que ele pode ser muito útil à seleção ainda e puxar esses jogadores. Mas o que está faltando é justamente isso. Tecnicamente, os jogadores chegam no profissional com muitas deficiências, com muitas dificuldades, e, logicamente, é muito difícil você passar para os jogadores que eles têm que melhorar em certas situações, porque eles já se consideram profissionais, mesmo não sendo.
Verdade. Deixa eu só acrescentar em cima disso. Vai trazer a notícia bombástica? Exatamente. Aproveitando que o Edinho falou do Neymar, deixa eu trazer a informação que é a seguinte. O Neymar, ao que tudo indica, ele pode voltar até a jogar antes do tempo. Isso aí não é uma informação nova, mas o que é de novidade é que o médico da seleção brasileira deve ir, após, evidentemente, o jogo de amanhã, da seleção brasileira, pode ir a Riad, vai fazer um exame no Neymar e o Neymar pode voltar a jogar pelo Al Hilal na Champions Asiática. Próximas datas FIFA, hein? Não na Liga. No campeonato local. ele não está inscrito, mas sim na Champions Asiática. A pergunta é... Venezuela e Uruguai, novembro, datas FIFA. A pergunta que eu ia fazer ao Edinho, ele já antecipou, respondeu. E o cara respondeu antes, que é sobre Neymar. Né? Então faça outra pergunta. Não, eu tenho outra. Bom, a gente não quer fazer outra pergunta. Veterano não pode tremer, você tem que pegar a bola, bota na marca. Eu tive a honra, né, de narrar muitos jogos do Edinho, Rádio Nacional, Rádio Globo, você também, Como né? é que você chamava ele? Xerife? Zagueirão? O clássico? Depois ele vai falar. Edinho, eu quero fazer uma pergunta para o Edinho sobre o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, na minha opinião, que hoje é o técnico do Cruzeiro e foi demitido, né, pelo Edinaldo, se ele errou aceitando ficar no Fluminense e também na seleção brasileira. Ele cometeu um erro? Qual é a tua posição sobre isso? Não, o Fernando Diniz é um treinador, eu acho que muito capaz, né? Claro que ele insiste numa maneira de jogar que, para mim, já é ultrapassada, né? Mas é um treinador que eu considero muito bem, né? Ainda mais porque ganhou um título importantíssimo para o Fluminense. Não acho que ele tenha errado em ter continuado no Fluminense, não. Eu acho que a seleção errou, se precipitou em ter chamado o Fernando Diniz, né? E pior ainda, depois de ter demitido o Fernando Diniz. Eu acho que ele não perdeu um pouco o time dele, né? Eu acho que ele perdeu, porque ele tinha totais condições de um momento mais à frente assumir a seleção brasileira. Porque está vivendo um momento conturbado, né? Fora de campo, um momento conturbado dentro do campo, e não é um treinador como o Fernando Diniz, que tem um jogo particular, que precisa de tempo para que os jogadores possam entender. Não é de um dia para o outro, né, de uma semana para outra, que ele vai conseguir colocar tudo aquilo que ele entende que o time dele tem que jogar. Então, eu achei que é precipitado em cima disso. E mais precipitado ainda, e falta até um pouco não sei se de experiência, um pouquinho mais um pouco mais de inteligência também, de entender que ele foi jogador. E o jogador, de um dia para o outro, ele não consegue assimilar uma situação totalmente diferente que o Fernando Diniz quer introduzir nas suas equipes. O Edinho, eu tô impressionado, a entrevista tá rendendo, tá ótima. Eu acho legal quando o ex-jogador, que é difícil de acontecer, e você como treinador, foi técnico, gerente, você fez tudo já na carreira, e vitorioso em tudo que você fez, não fique em cima do muro. Porque às vezes Ricardo Mazella, vamos entrevistar fulano Beltrano. Cada entrevista mala, entrevista chata, a gente fica se desdobrando para ter... Porque isso aqui é um show, isso aqui é um programa de entrevista, tem que atrair quem está nos vendo. E você tá super sincero, falando o que você pensa. Tá muito legal a entrevista. Não é à toa que foi meu ídolo no Fluminense, é meu ídolo, entendeu? E eu falo na história do Fluminense, o maior zagueiro que eu vi jogar, eu tô com 65, não parece? Concordo. Eu tenho cara de 64, mas tô com 65. 64 tem eu. Aí, irmão, você tá acabado. Você que diz. Aí é o seguinte, cara, você, pra mim, eu já vi eu vi de 69 pra cá. Eu fui fã do Assis, que era um zagueiro paraense baixinho, não é isso? Você lembra? Você chegou a treinar com o Assis, não? Ou jogar com o Assis? O Assis, joguei, eu assumi o lugar do Assis, né? Então, Félix Oliveira. Você lembra do Assis, né? Félix Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Essa era a zaga. Depois saiu o Assis e entrou o doutor Edinho, doutor Edno.
Outro que ia de Puma na Urca pra treinar, cheio de, né? Arrastava uma galera atrás dele. Mas, enfim, nunca sobrou nada pra gente. Mas, enfim... Não sobrava não. Mas você tá doido pra perguntar se o Fluminense vai cair ou não e qual é a solução? É isso, né? Que você quer perguntar? É isso que ele quer perguntar, mas ele tá quer fazendo perguntar Rogério. isso, aí tá fazendo, entendeu? Meu Deus! Valete. Se vai cair ou no O que Fluminense? você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que da maneira que o Fluminense estava, tinha tudo para cair, né? Agora, se você olhar em volta, né, as equipes que estão junto com o Fluminense ali para cair ou não cair, é muito difícil o Fluminense cair para a segunda divisão, porque tem umas duas ou três equipes ali lutando para não subir, para ficar lá embaixo, né? E já tem até o histórico de Série B. Então, falando em cima disso, esses times que estão perto do Fluminense, e uma outra coisa, o Fluminense acho que tem 6 partidas em casa, se eu não me engano, né? Está com 6 partidas em casa. Contando, né? Com o Flamengo, que é jogo fora, mas é no Rio, né? Joga no Rio, 7 partidas em casa, ou seja, tem 21 pontos para disputar. Ele tem 28, se eu não me engano, 29 pontos, 30. né? 30 pontos. Não tira ponto não, tem 30, não tira ponto não, pô. Tem 30, pô. Tem 30 e ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense, que também será no Rio. E lembrando que aquele recurso do São Paulo morreu, não existe mais aquilo. Acabou. Ridículo, São Paulo, ridículo. Querer anular jogo do... São Paulo, figura feia do São Paulo, mas fala, Edinho, desculpe. Não, aí faltam 15 pontos somente, porque dizem que com 45 pontos você se salva, né? Você não cai para a segunda divisão. Então eu acho que de 21 pontos em casa, sem contar com os pontos fora, né? Com os jogos fora, eu acho que o Fluminense tem totais condições de não cair, entendeu? De fazer um campeonato agora mais que tranquilo. Eu vi o último jogo do Fluminense. O Fluminense, inclusive, quando fez o gol... Qual foi o último jogo do Fluminense mesmo? Foi contra... Cruzeiro. O Cruzeiro, né? O Fluminense estava 1-0, não é isso? Isso. E ganhou o jogo, né? E quando fez o gol, todo mundo, eu senti o time meio que aliviado, entendeu? Ou seja, o Fluminense jogou bem, o Fluminense tem jogado bem. Se tiver tranquilidade, tiver confiança, eu acho que o Fluminense pode terminar esse campeonato com uma certa tranquilidade, um pouco acima da zona de rebaixamento. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, que o Edinho falou ainda há pouco sobre a questão envolvendo os treinadores, né? Que os jogadores hoje assimilam alguma coisa que os treinadores passam, enfim, na pergunta que foi feita pelo Sérgio. Agora, uma situação que eu queria saber de você é a seguinte, Edinho, você treinou em Portugal, treinou o Marítimo em Portugal, e hoje em dia os treinadores portugueses têm vindo para cá e alguns com algum sucesso. Jorge Jesus teve sucesso, o Arthur Jorge vem tendo sucesso no Botafogo, o Abel Ferreira com muito sucesso no Palmeiras, outros treinadores com menos sucesso, o Pepa vem tendo sucesso no Sport Recife, praticamente já colocando o Sport classificado para a volta do Sport à Série A do Campeonato Brasileiro. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, era previsível, você conhecendo um pouquinho do futebol português, que os treinadores portugueses chegassem aqui, trouxessem a forma deles de jogar e de treinar, né? E os brasileiros assimilassem de forma interessante essa maneira de dirigir dos treinadores portugueses, Edinho? Eu acho que o que facilitou foi, logicamente, um pouco mais de conceito tático que eles têm, né? E também a própria didática deles, né? E fala o português. Mesmo às vezes com dificuldade, porque eu tive muita dificuldade em Portugal de ter entendimento do meu português com o português deles, né? Mas mesmo assim eles conseguiram se adaptar rapidamente, só que eles são mais assim, eles são mais táticos, né? E como eles estão sabendo, eles sempre lidaram com muitos brasileiros, porque lá em Portugal, vocês sabem que tem muito brasileiro lá, que inclusive o brasileiro lá não é estrangeiro. Então, eles tendo essa proximidade dos jogadores brasileiros, talvez tenha sido mais fácil deles conseguirem colocar aqui toda a parte teórica deles, né? E muitos deles, a maioria deles que veio para cá, são treinadores, mas ex-jogadores também. Eu acho que é muito importante você ter uma formação como treinador, mas você também conhecer, ter um entendimento do que se passa dentro do vestiário.
E a maioria desses treinadores tem esse conhecimento. E muitos dos nossos treinadores, jovens ainda, que não passaram por essa experiência, eu acho que tem mais dificuldade. É isso. Você está no Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional, entrevistando Edinho, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Registrando que é no Café Cast Studio. Depois a gente manda a notinha pro Brinquinho e pro Diogo também. Café Cast é muito bom. E podia liberar um misto quente pra gente no restaurante aqui embaixo. Mas olha só, Edinho, só pra encerrar, você tá abusando. Você tá onde agora? Você tá dando essa entrevista onde? De Tombos? Eu estou em Carangola. Carangola é uma cidadezinha perto de Tombos, né? Como vocês falaram aí, eu já estou há 5 anos como coordenador do Tombense e moro na cidade vizinha, 25 quilômetros, Carangola. Se adaptou bem saindo do Rio, morando aí no interior de Minas? Eu sou o homem do mundo, né? Já morei em muitos lugares. Um nômade. Então a gente vai se adaptando. Aqui é bom também, porque aqui a gente... aqui eu faço esporte, logicamente, ando muito de bicicleta, inclusive agora eu estou vindo de Guarapari, porque a gente fez um Serra-Mar esse final de semana, foram 250 quilômetros de bicicleta, né? Então eu cheguei ontem à noite e estamos aqui. Então, estou com um novo esporte agora que é bike, andar de bike. É importante dizer, vocês estão falando aí que é ex-jogador de futebol e tudo, mas ex-atleta nunca, hein? Você saiu bem, você vai fazer a volta da França daqui a pouco, hein? A volta da França. O Tombense, saiu uma pesquisa, Tombos, a cidade de Tombos, ela ficou classificada como um dos melhores lugares de Minas para você viver. É uma cidade deve ter 10 mil habitantes, talvez não mais do que isso, né, Edinho? É por aí, né? 1.000 habitantes. A Tombense ou Tombense, ela caiu para a Série C, mas está firme no Mineiro, né? Na divisão de elite. Como é que está se preparando para o campeonato do ano que vem? Nós infelizmente esse ano nós tínhamos a programação que nós caímos ano passado para a Série C, né? Disputamos esse ano a Série C. A programação, a ideia e o objetivo era passar da primeira fase da Copa do Brasil, ficar entre os 4 do Mineiro, que nós conseguimos. Não conseguimos passar da primeira fase do Brasil, da Copa do Brasil, e classificar entre os 8 na Série C, para almejar, logicamente, voltar esse ano já para a Série B. Nós não conseguimos nos classificar entre os 8, não foi uma competição não muito boa nossa. Estamos 3 meses de férias, né? Já preparando, já arquitetando tudo para o ano que vem. O objetivo continua sempre o mesmo, ficar entre os 4 do Mineiro, que é o Atlético, o Cruzeiro e o América Mineiro, e o Tombense, né? E agora tem o Atlético, que subiu para a Série B, que aí nós estamos brigando entre os 4, porque entre os 4 você consegue uma vaga da Copa do Brasil. Então, o objetivo ano que vem é voltar para uma Série B, é classificar para uma Série B e ficar entre os 4 do Mineiro. Tá certo. Tombense é quase uma SAF, né? Ou já é SAF? Não é uma SAF, mas tem o empresário, que todo mundo sabe que é o Eduardo Uran. Grande Uran. Que é sócio. Amigo do Tinoco, do nosso Tinoquinho. Pode dizer amigo seu. Agora eu vou bancar o mal educado. O Uran só mandou mala pro Fluminense, com todo respeito, Edinho. Só mandou jogador ruim pro Fluminense. Então, Ó coração. Tem que falar com o Uran pra mandar jogador melhor. Esquece, não mandar cada bonde que ele mandou pra lá. E o canal Nosso Futebol, Edinho, transmite a Série C. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar toda a competição deste ano e tudo indica que estaremos também acompanhando no ano que vem. Então estaremos juntos. Valeu. Maravilha. Valeu, é isso. A última, porque eu fechei o seguinte, Edinho, você se encontrou nessa função porque você tinha uma carreira bem bacana e, eu diria, consolidada como técnico. Chegamos a conversar algumas vezes lá atrás sobre isso e você depois ficou realmente como cartola, como dirigente aí. Você se encontrou nessa posição? O tempo vai nos colocando. A gente se prepara justamente antecipadamente para você ocupar no futebol algumas áreas, né?
eu fui diretor de futebol do Atlético Paranaense, fui diretor de futebol depois que eu encerrei minha carreira como treinador, fui diretor de futebol do Vitória, fui empresário de futebol, né? E depois eu fui comentarista no Sport TV. E agora fui convidado para ser coordenador, que é uma área já que eu já transitava, né? Então eu me encontrei muito bem, já estou 5 anos aqui na equipe do Tombense. Tá certo, então. É legal. E pedalando com a zona de você que é mineiro. Ele tá igual o Neymar, pedalando. Zona da Mata. Zona da Mata. Ele sobe, desce. E você chegou a fazer algum gol de bicicleta? Bicicleta não. Pode fazer agora. Mas fez um gol contra o meu time, eu atrás do gol. Qual é seu time, hein, Antônio Carlos Duarte? Ele sabe o gol que ele fez em 1980. 1-0, gol à direita das cabines de rádio, falta, e o Doce Mazzaropi tomou aquele gol. Tomou aquele gol, Você lembra desse time, Edinho? Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galaxy, não é isso? Isso. Gilberto, Mário, Robertinho, Cláudio Adão. Cadê Gilberto, o Delay? E faltou o Delay. Mas Robertinho não jogou o último jogo. Quem? Robertinho não jogou o último jogo. E Zezé, esse era o time. Errei, não, certinho, né? 8 jogadores feito em casa. 9. Né? Era só o Gilberto e o Cláudio Adão de fora. 9. Exatamente, 9 jogadores. Ele só lembra de coisas boas do Flu. Se eu vou pensar hoje, eu vou me jogar da janela. Terminar com uma história pro Edinho rir também. Música de história do rádio. O Mário Viana. Ele fez uma crítica numa transmissão ao Gerson. O Gerson acho que correu e não chegou na bola. Aí o Mário Viana falou: atleta não pode fumar. Esse rapaz fuma. Aí alguém falou assim: titio, Cigarros Continental eles patrocinam o futebol da Rádio Globo. Aí ele esperou o momento certo e falou: ó, sobre o assunto do cigarro, não é todo cigarro, não. Fechou. Ed, um abraço carinhoso, cara. Bom falar com você aqui no nosso futebol, Diretoria Futebol Clube. Um diretor ilustre hoje participando. Ele é um head, o Edinho é head. É o cabeçudo, então, é isso? Diretoria recebeu um grande diretor. Tá certo, então. Edinho, um forte abraço, irmão. A gente vai se falando. Um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, tá? Valeu, irmão. Um abraço grande. Tá. Valeu. Tá aí o Edno Nazaré Filho com a gente, Edinho, diretor do Tombense. Falou de seleção, muito legal a entrevista, porque não ficou em cima do muro. Você viu o que ele falou sobre o Diniz? Que infelizmente o esquema, o trabalho do Diniz não é o trabalho como técnico, não é o trabalho como homem, mas o esquema que estava sendo utilizado pelo Diniz tá ultrapassado. E deu a entender também que se o Fluminense não tivesse trocado de treinador, o time do Fluminense teria chances bem maiores de cair para a Série B. Passa o tempo. Tá chegando 1 minuto, vamos parar o programa. Luiz Carlos Silva, Antônio Carlos Duarte, Sérgio Guimarães. Espero que você esteja curtindo o nosso programa. Entrevista, acho que foi legal, bem sincera, nada de passar pano. E isso que representa aqui a diretoria, tomando decisões no nosso futebol. O canal da maior paixão nacional. E não vou derrubar o microfone agora. Já a gente volta. Muito bem, voltamos com a reunião da diretoria Futebol Clube, aqui no nosso futebol, canal da Paixão Nacional. E vocês podem ver, graças a Deus, chegou a nossa. Eu não vou falar que eu ia apresentar o diretor do programa, o senhor Luiz Carlos Silva, falou o seguinte: veja bem, começou a dar ordem. Então, o senhor, por favor, apresente a nobre jornalista. O mundo conhece Fernanda Pisotti, participando desta segundo tempo. Tem narrador que fala primeira etapa, segunda etapa. Deni Menezes sempre ensinou: fala a linguagem do torcedor, negócio de primeira etapa. O torcedor fala: quanto foi o primeiro tempo? Ele não pergunta quanto foi a primeira etapa do jogo. Deni tá sempre certo, mas presente aqui
com seu talento e competência, Fernanda Pisotti, ela que é também da Band News FM. Nossa rainha. Ai, gente, obrigada. Tava com saudade de vocês. Eu também estava com saudade. Oh, vocês são os Tudo amores. que você falou, ele quebrou, tá vendo? Porque é popular, se é popular, nós temos que chamá-la de quê? De rainha, que entende muito bem dos seus súditos. Vai lá, Mazela, é contigo. Olha só, a diretoria tá crescendo. Tem aguinha, tem cafezinho. Vai ter bolinho, vai ter que ter vai ter bolo, pão de queijo. Gordo gosta de comer, beber, gosta de comer. Gosta de comer, negócio de ficar bebendo café e água, não tá com nada, só incha. Posso levantar uma questão? Se a gente se levantar uma questão, passa pros amigos a pauta da diretoria, os jogos dessa semana, por gentileza, Serginho. Teremos jogos de terça a domingo. Se prepare, não tem esse negócio de data FIFA, Fernandinha, pra ficar de folga vamos fazer e ter que viajar, tá? Fazer um ping-pong. Terça. Brasil e Peru no estádio Mané Garrincha em Brasília. Horário, desculpe, horário. Aí não. Quarta. 21h45 Brasil. Quarta-feira. Quarta-feira, não me lembro o horário, mas tem Vasco da Gama jogando contra o São Paulo em Campinas e com torcida. A polícia de São Paulo liberou torcida e o Vasco terá também o seu torcedor ao lado. Quinta-feira. Fla-Flu, já tivemos um convidado do Flu. Daqui a pouquinho poderemos ter um convidado do Fla. Sexta-feira é o Fogão no Maracanã jogando contra o Criciúma. Tá bom, depois a gente completa. Não, aí. tem domingo. Sábado. Tem sábado. Tem sábado. Tem Vasco da Gama jogando contra o Atlético Mineiro e Galo. Que jogão, Copa do Brasil, São Januário. Acabou data FIFA. Tem domingo. Você quer tirar o Flamengo do páreo? Eu quero dizer que o data FIFA parou por agora, mas a felicidade da Fernanda Pisotti é que data FIFA retorna em novembro. Mas já? Já. Deixa ele acabar de falar Que a ótimo. agenda, por favor. E domingo, completa. na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, tem Flamengo e Corinthians, o Mengão tentando se garantir. Quem sabe Vasco e Flamengo na final da Copa do Brasil, Mazela? E ele esqueceu de um jogo. Qual? Terça-feira. Da outra semana, outra terça. Não, mas aí Pô, mas calma, outra semana. Peraí, Ele fez bem, ele fez bem. Ele é precipitado, Fernando. Ele é ansioso. Ansioso. Qual é o jogo da outra terça? Qual é o jogo da outra terça? Fluminense e Atlético Paranaense. Então deveria falar. Se a Fluminense... Muito bem, Fluminense tem que falar sempre. Então, terça-feira, Brasil. Quarta-feira, quinta e sexta, Campeonato Brasileiro. Sábado e domingo, Copa do Brasil. Perfeito, Exato. fechamos a semana do futebol. E abrimos a semana que vem com o maior jogo de todos, Brasileiro. Brasileiro, Fluminense e o Atlético Paranaense. E pelas eliminatórias data FIFA, em novembro teremos jogos contra a Venezuela e também contra o Uruguai. Fla-Flu continua aqui no Diretoria, Mazela? Eu não sei, cara, eu não sei. Quem vai falar é Antônio Carlos de Duarte. É isso, Mazela, a gente teve como convidado na primeira participação aí o Edinho, agora teremos, que era do Fluminense, agora teremos um convidado também com relação ao Flamengo. Mas o assunto inicial que a gente vai abordar com ele não será o Flamengo. Na semana passada nós tivemos, e durante alguns dias, nós tivemos a inspeção. Para quem não se lembra, o Brasil vai ser a sede do Mundial do Futebol Feminino em 2027. E a FIFA fez uma série de vistorias nas cidades candidatas, porque ainda não temos as cidades oficializadas. Isso só deverá acontecer no início do próximo ano, no início de 2025. É que a FIFA vai anunciar quais serão as cidades, se serão 8 ou se poderemos ter mais do que 8 cidades-sedes. E uma das pessoas que esteve presente e acompanhou todo esse processo foi o Atirson, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador com passagem pela seleção brasileira também. O Atirson hoje que é o secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor no Ministério do Esporte. E eu queria saber exatamente de você, Atirson, antes de mais nada, agradecendo a sua participação aqui no nosso... Deixa ele entrar na tela. Cadê ali. o Atirson? Ah, é verdade, tá aí. Tudo bem, Atirson? Como é que você tá? Tudo bom? Olha a sala do cara, bicho. Brincadeira. Olha a sala do cara. Pô, cara, tá fraco não, Atirson. Pô, gostando de ver, cara. Pô, parabéns, hein? Só faltou o terno e gravata. Bom dia. Estão ouvindo bem, não? Estamos ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Primeiro, é um prazer imenso fazer parte aí da diretoria FC. Para mim é uma satisfação enorme. Vocês são amigos de profissão, que eu tive o prazer enorme de desfrutar juntos quando eu era jogador. Agora, como comentarista, a gente sempre está aí trocando essa ideia. Mando um abraço aí para o Sérgio Guimarães, o Mazela, que está sempre comigo lá na Band, o
Antônio Carlos Duarte, que estava também nas transmissões, a gente sempre está conversando lá antes das transmissões, a Fernanda Pisói também. E para mim é um prazer imenso fazer parte desse bate-papo, e vou mencionar um pouquinho, né, sobre... A minha sala é meu gabinete, né, cara? É isso aqui. Que moral, meu gabinete, hein? Quando você estiver em Brasília, pode vir aqui, vai ser muito bem recebido. É um prazer imenso, eu fico muito honrado em poder fazer parte de uma parte tão importante que é a parte do futebol do nosso país, pensar sempre na melhoria, o que a gente pode desenvolver, atrair mais visibilidade para o nosso futebol masculino e feminino. E falar sobre a visita técnica, ela é uma visita que a FIFA faz já em busca das orientações, indicações das melhorias que tem que ser feito dentro do próprio estádio, para ver o que está funcionando na parte toda técnica, né? Desde o gramado, vestiário, até a parte do refletor e todas as partes de cadeira, com a entrada de ambulância, como que sai, a logística toda, como funciona dentro do estádio, eles anotam tudo, e aí eles fizeram a vistoria em 12 estádios, né, do nosso país, e até março eles vão lançar e vão escolher 8, né, são 8 estádios que eles vão fazer a escolha, e a escolha é toda independentemente deles, né? Eles que fazem toda essa anotações, a gente só faz o acompanhamento, a gente não pode dar opinião nenhuma, eles têm toda a parte dentro do computador de como funciona toda a logística de chegada e saída do estádio, então assim, eles têm toda a preocupação como funciona a participação dentro do estádio. A gente vê os camarotes, vê as cadeiras, como que pode ser feita a mudança. Então, quer dizer, eles fazem uma vistoria muito minuciosa. Ver o que tem que ser melhorado até a data que eles dão de previsão. Então, a gente está ali sempre pronto para atender da melhor forma e mais rápido possível, porque a gente se colocou à disposição e as garantias também para que tudo ocorresse através do Ministério do Esporte e do Governo Federal. Deixa eu só trazer aqui quais são os estádios que foram analisados pela FIFA, né? O estádio Mangueirão em Belém, o estádio do Mineirão em Belo Horizonte, o estádio Nacional, que é o Mané Garrincha em Brasília, a Arena Pantanal em Cuiabá, a Arena Castelão em Fortaleza, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena das Dunas em Natal, o estádio Beira-Rio em Porto Alegre, a Arena de Pernambuco em Recife, Maracanã no Rio, a Arena Fonte Nova em Salvador e a Arena de São Paulo em São Paulo. Eu acho que desses aqui só o Mangueirão que não fez parte da Copa do Mundo de 2014. O resto, todos esses aqui. Mas qual é de São Paulo, Duarte? Qual estádio? A Arena de São Paulo. A FIFA colocou a Arena de São Paulo. É o do Corinthians ou é o Morumbi, Atirson? É Corinthians. Corinthians, porque eles colocaram a Arena de São Paulo aqui, foi no release da FIFA. Tá. Eu tô lendo aqui o release da FIFA, então eles colocaram a Arena de São Paulo. Evidentemente que vocês ainda não sabem, né? Mas enfim, as primeiras observações deles foram bem positivas em relação a isso, Atirson? Então, eles vão fazer o relatório ainda, eles não nos passam, eles fazem a vistoria no dia, tem a reunião no final ali, mas muito mais parte técnica, a parte financeira de como também vai funcionar, mas assim, eles não nos passou nada ainda em relação ao relatório. O relatório vai ser passado para a gente, do governo e do Ministério do Esporte, e vai passar para a CBF também. E a gente fica só no aguardo para ter esse relatório final. Atirson, vou até tirar o óculos aqui para fazer uma pergunta para o meu brother. Praticamente todos os estádios da Copa do Mundo, lógico, já se passaram 10 anos. Aí tem se feito algumas melhorias, sim, troca de gramado que já foram feitas, algumas alterações dentro do estádio. Por exemplo, aqui mesmo no Mané Garrincha, a gente sabe que tem uma estrutura já funcionando dentro do próprio estádio, aluguel de empresas, que aí eles vão anotando e vão ver como que vai fazer na data FIFA, né, na data da competição do futebol feminino, que vai ser em 2027. Vai, Serginho. Maravilha.
Vou tirar até meu óculos aqui pra conversar com a Eu achei que Tirsa, você porque... tivesse atrasado, viesse da noite, tivesse no tuxi-tuxi, pô. Eu peço desculpas por você Ô, ter Tirsa, obrigado a ouvir esse negócio Eu desse. uso Desculpa. óculos escuros aqui e tiro o óculos dependendo do convidado. Quando o convidado tem um brilho natural, eu faço questão absoluta de trazer essa diferença. É sempre bom ouvir o amigo. Mas eu já vou direto ao assunto, me permita, eu quero mudar. Começou errado. Pra variar, pra variar. O futebol é feminino. A primeira pergunta teria que ter sido feita pela Fernanda Pisotti. Mas ele atropela todo mundo. Mas vai Então, lá. não, Mas, então os não. direitos não. hoje Não, são iguais. não. Eu sei que os direitos Fernanda, são iguais. Fernanda, Nós temos faz a que ser pergunta. cavalheiro, enfim Então, e tal. você Mas é o eu cavalheiro. não vou dar permissão para que de repente eu perca a minha introdução. Não, você vai perder a tua introdução. A sua Vai lá, introdução vai é lá. falha. Não, vai, A sua deixa introdução- ele, Não, gente. você Deixa faz não. ele. Gente, é você. Fernanda Olha, Pisotti, eu sou o diretor. Olha, eu Tirson. faço a minha vez para você. Tadinho, ó. Obrigada, tá vendo? Tudo bom, Tirson? Um prazer falar com você. A gente que se encontra aí sempre nos estádios também, né? Nas transmissões. Como é que tá a questão da Copa Feminina, né? A gente tá vendo o futebol feminino crescendo cada vez mais. Agora a gente vai sediar essa Copa em 2027. Queria sua percepção sobre o futebol feminino, as projeções, né? Para até a Copa do Mundo, as melhorias que podem vir a acontecer. Como é que você está enxergando isso? Primeiro é um prazer imenso, Fernanda Pisotti. Sabe que a gente tem sempre um carinho muito grande, né? A gente trabalha na minha empresa, é um prazer imenso. Sempre quando a gente está ali, às vezes antes, véspera da partida, a gente está ali já escutando, ouvindo você no gramado, o Duarte lá já fazendo as introduções, mas ela também fazendo os comentários, que eu estou sempre ligado. Então é sempre um prazer imenso. Eu só falo bobagem. Todos, né? Vocês são fenômenos. Então, a gente tem feito aqui no governo, no Ministério do Esporte, no governo federal, a gente tem uma preocupação muito grande pela estratégia que a gente já tem aqui, que é o decreto 11.458, que foi feito do ano passado. Então, a gente sabe da importância que a gente tem no desenvolvimento do futebol feminino. Mas a gente já fazia esse trabalho aqui na Secretaria, antes da minha chegada, já era feito já um trabalho, já pensando no futebol feminino. Desde 2017, já fazia alguns trabalhos de núcleos, e esse ano a gente ampliou, aumentou essa quantidade, né? A gente hoje tem a previsão de lançar 10 núcleos do futebol feminino no Brasil todo. A gente já tem em Porto Alegre, que foi até mesmo, infelizmente, devido àquela tragédia, se perdeu ali muito material. A gente já está com previsão de lançar mais 2 núcleos lá em Porto Alegre. E no Brasil todo a gente já está com essa pretensão. A gente já tem uma parceria com o SESC, que é um acordo cooperacional em São Paulo, tem 13 núcleos do futebol feminino, atendendo 2.500 crianças. A gente tem uma previsão de lançar no Rio de Janeiro em breve com o SESC, também para lançar e aumentar esse potencial. A gente tem buscado muito esse lado do futebol feminino para deixar um grande legado, tanto dentro do campo, mas também na gestão, que a gente tem cursos, né? Através do IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará. A gente tem núcleos lá no Ceará e já tem também essa participação de gestão e de várias áreas para atender cursos especificamente para as mulheres, que é fundamental. A gente sabe que lidar com a mulher é totalmente diferente que lidar com um homem, um menino. A gente sabe num gesto, numa palavra, numa forma de você conduzir o seu treinamento com uma criança totalmente diferente. Então a gente tem essa preocupação, a gente já vem ampliando isso, a gente vem buscando outras instituições universidades, para a gente aumentar cada vez mais essa qualidade dentro do potencial de atingir essas meninas. Eu tenho 2 meninas em casa, né, são 2 hoje já adolescente e já está na fase adulta, e eu sempre tive essa preocupação em casa de você saber aonde você está deixando a sua filha aí, para quem que você está entregando ela, qual é realmente a pessoa que está trabalhando, porque a gente fica realmente com medo, e com isso a nossa preocupação através do Ministério do Esporte ela é muito grande, né?
E a gente tem pensado muito nesse aspecto. Eu deixo já até a minha menção aqui, uma mensagem para os parlamentares, que é fundamental, porque através dos parlamentares a gente aumenta o nosso potencial financeiro. A gente consegue atingir cada vez mais qualquer tipo de núcleo dentro do nosso país. Não só um deputado federal ou senador do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro a gente vai atender o Rio, porque ele é obrigado a fomentar dentro do Rio de Janeiro. Mas eu deixo aqui o meu recado para todos os senadores e deputados federais. Semana passada a gente teve com o Zé Silva, que é o deputado federal de Minas Gerais, mostrando nossas ações que a gente tem hoje na secretaria. Ele já ficou encantado, vai lançar em Uberaba alguns núcleos da nossa secretaria para aumentar cada vez mais essa preocupação nossa, porque a gente precisa qualificar mais essas meninas. A gente vê as meninas hoje já tendo um profissionalismo maior, a gente sabe que os clubes profissionais já atendem com uma qualidade, mas a gente sabe que a base ainda é uma dificuldade. Verdade. Tem clubes que não têm o sub-13, o sub-15, o sub-17, e com isso acaba trazendo uma preocupação, porque tem somente trabalho nosso e institutos, né? E nas escolas a gente precisa aumentar isso, a gente tem que fazer um acordo com o Ministério da Educação para ver se a gente consegue colocar nas escolas também os nossos núcleos, porque a gente sabe que através do futebol e escola a gente vai potencializar um cidadão, a gente vai tirar ele da rua, onde que ele fica ocioso. E aí, pensando na parte mais técnica, na parte mais profissional, quanto mais a gente pegar e potencializar aquelas crianças de 13 anos em diante, ao quanto tempo ela perdeu na parte técnica, física, mental, na evolução toda, na parte importante dela de maturação, que seria dos 13 anos aos 17 anos. São 4 anos ali, praticamente, que ela não conseguiu desenvolver da forma que um atleta deveria se performar. Então, a gente sabe que isso é fundamental. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto, mas os clubes estão se colocando à disposição, a gente sabe que os clubes têm dificuldade financeira, mas a nossa preocupação é fazer com que chegue cada vez mais qualidade para essas meninas melhorarem o seu potencial. Atirson, deixa eu mudar o rumo da prosa. Eu não poderia perder essa oportunidade aqui no Diretoria FC de te perguntar sobre o Flamengo, você que é um cara tão engajado, e coincidência, né? Mais um lateral esquerdo para falar sobre um lateral esquerdo que está no comando técnico do Flamengo, que é Felipe Luiz. Eu te pergunto, Atirson, você que tem a capacidade, tem a experiência de saber como é ser gestor, como é ser comandante, você acredita que o Felipe Luiz será mantido como técnico do Flamengo independente de qualquer situação que venha acontecer até o final do ano para a temporada de 25, já que ele, no momento, a gente não sabe se ele é técnico definitivo ou se é técnico tampão? Na verdade, assim, é um prazer imenso saber que o Felipe Luiz está tendo já essa oportunidade, né? A gente fica muito feliz em saber que um atleta, ex-atleta, se capacitou na parte fora extra-campo, né? Para se potencializar e realmente está à disposição já em pouco tempo, né? E a gente sabe que ele tem de carreira como treinador. Mas é um jogador e uma pessoa que tem sempre teve aquela leitura dentro de campo, sempre teve essa facilidade de gestão, de grupo, e uma coisa que facilitou ele para esse início é que praticamente muitos jogadores que estão ali jogaram com ele, foram campeões recentemente com ele. Isso te traz uma confiança muito grande. E ele, como ele sempre foi um cara de grupo, facilitou muito a brincadeira que ele tem com o Gabigol e a confiança que ele vai e chega para o Gabigol. Você vai ser meu titular, você vai vestir, e isso vai trazendo para o grupo cada vez mais, mostrando que ele está realmente diante disso. É lógico que ele tem um contrato até o final do ano. Se o Flamengo fez um contrato até o final do ano que vem, é que ele tem realmente um tempo para, pelo menos até dezembro, de mostrar o seu trabalho. Se ele conseguir fazer, como ele vem fazendo nesse início, um bom trabalho, a tendência é que ele consiga realmente se manter até a próxima temporada. A gente torce para que ele consiga realmente ter êxito, porque é um cara espetacular, um cara sensacional, um cara que a gente tem muita admiração.
eu fico muito honrado quando ele fala de mim, né? Porque eu consegui trazer essa inspiração dentro de campo para ele, os valores que a gente sempre pensa, os valores que meus pais me passaram e os valores que o futebol acabou me potencializando. E dentro de campo eu acabei trazendo essa grande visão para ele se inspirar como um atleta. E quando ele fala sempre isso, me coloca no patamar do Zico, do Júnior, é muito honroso, né? É muito gratificante. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de agradecer o que o Luiz, quando ele menciona, para mim é uma gratidão muito grande, porque um dia eu sonhei ser jogador e não imaginava o quanto que a gente poderia atingir um ser humano. E a gente vê hoje o quanto que a gente deixa de importância dentro do futebol, e o atleta de futebol ele tem que entender essa responsabilidade, porque ele vai ser exemplo pro resto da vida. Então, para mim, é uma gratidão muito grande. Então, desejo muito sucesso para ele, cara. Ele já vem demonstrando algumas postura tática do time, algumas variações do que ele já tinha vivenciado antes. Vamos dar um exemplo de que ele já assumiu o time e ele quer que o time agrida lá em cima na marcação, para recuperar o mais rápido possível a bola, para ele manter a posse de bola com ele. Então aí a gente já vê uma mudança, pouco tempo de trabalho, mas a postura e mudança de posicionamento do que o time já está tendo dentro de campo. O nosso tempo, né, Mazella, já está se esgotando, aí a gente pede ao Batisson para, se ele puder resumir, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu vi uma entrevista maravilhosa do João Vitor Xavier na CNN com José Francisco Mansur falando das casas de apostas, das bets no futebol brasileiro. Isso é um caminho que não tem volta, desde que estejam devidamente autorizadas, né, pelo governo. Ele disse, o doutor Mansur, que já entraram mais ou menos 150 bilhões com as bets no futebol brasileiro, e vai crescer ainda mais. De que forma, o Batisson, pode ajudar o futebol feminino, e como é que o Ministério do Esporte está acompanhando isso? Boa pergunta. Você é bem rápido, porque essa é bem fácil para a gente responder. Agora, recentemente, tem 2 meses mais ou menos, que foi aberta a nossa Secretaria de Aposta. Então, a gente já tem hoje uma secretaria que vai trabalhar esse aspecto todo, na regulamentação, na fiscalização e também nos próximos passos, que seriam os novos projetos. Esse novo projeto entra todas as secretarias que a gente tem no Ministério. E o nosso secretário, que é o de aposta, é o Giovanni Rouco, a gente tem tido uma aproximação muito grande. A gente tem discutido bastante situações dentro já do futebol. E possivelmente a gente vai trazer alguma coisa positiva, mas ainda como é muito recente, ele ainda está com muita demanda para fazer toda essa regulamentação das bets. Aos poucos a gente vai trazendo. A gente já fez uma portaria de integridade para pensar já em combater todos os aspectos ruins que que possa vir ou que já tem dentro das bets. Então, assim, essa secretaria ela vai ser fundamental para a gente trabalhar esse aspecto todo. Batisson, queria agradecer muito a tua participação. Tomara que tudo se resolva pelo bem, né, do futebol feminino, também em relação à questão das bets aí, que a gente tenha sucesso, que o Ministério do Esporte possa ter sucesso também em relação a isso. E a gente agradece muito a tua participação aqui e o que tenha um trabalho excelente aí em Brasília também, e a gente se encontra ano que vem no Campeonato Carioca. É isso, um beijo no coração de vocês, parabéns aí pelo trabalho. Quando vocês quiserem também, tiver alguma coisa para perguntar, pode me ligar, vocês têm meu contato direto, a gente só agenda só os horários para a gente organizar isso, mas o resto vocês têm passe livre comigo. Beijo no coração, então você manda oportunidade, em breve a gente vai estar junto aí. Tio, você manda a passagem para que a gente possa ir a Brasília e você pagar o almoço. Pode ser? Isso aí a gente bota lá para frente, porque quanto mais para frente é mais barato. E deu empate aqui, Edinho 1, Atirson também 1. No Fla-Flu. Fla-Flu. Valeu, Atirson, um abraço, obrigado. Um abraço grande. Bomba! Tchau, um abração. Bomba! Qual é a bomba? Bomba! Ih, cara, fala Nelson Rubens. Não, Nelson Rubens não, o brother. Muito bom, Nelson Rubens. O brother. Nelson Rubens. O brother. Fala, fofoqueiro. Ingressos estão suspensos, a venda está suspensa para Vasco e Atlético Mineiro em São Januário sábado. Por quê?
Suposto esquema de vendas de ingressos antecipados para a semifinal da Copa do Brasil. Pelo áudio, uma mulher afirma ao interessado que tinha 6 ingressos, mas sobraram apenas 2. Ela ainda reforça que vai ter muita gente querendo e poucas pessoas vendendo. Por isso, ela não tinha pressa e iria priorizar sua saúde mental. Cada entrada custando R$600. R$300 agora com os dados do comprador e uma parada que nós temos lá dentro com o Vasco. E os outros 300 quando abrir as vendas. Quando for um determinado horário que está aqui, você vai estar com teu ingresso. É um post do Nils Colina, que é sério, e nesse momento a gente não sabe o que vai acontecer no futuro até o jogo de sábado, mas nesse momento é a informação que nós temos para trazer aqui no Diretoria FC. A gente sabe que tem muita pilantragem na venda de ingressos e temos que ficar de olho, né, Mazela? Fala, Lula. Não. Achei que você olhou pro botão, não. Parecia que ele estava lendo o Globo no ar, Band News. Foi o meu sonho, mas eu não consegui chegar lá. Mas graças a Deus, eu cheguei aonde os veículos. Tupi. Sentinelas da Tupi. Olha a mão na orelha, fala. Ingressos estão suspensos para a partida de sábado entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Mais detalhes chega, já falou no muito. Diretoria FC. Acabou, chega. Olha só, acabou no programa. Pera aí, não, rapidinho. Quem joga quarta-feira? Vasco da Gama e São Paulo em Campinas no Brinco de Ouro da Princesa. Quem ganha, Lula? Rapidinho, quem ganha? 1-1. Quarta, Vasco. Vasco. Fernandinha? Vasco. Vasco, Eu então. vou mudar meu voto, é Vasco. Quinta-feira, rapidinho, para não estourar o programa. Fla-Flu. Fernandinha? Flamengo. Serginho? Fluminense. Lula? 1-1. Empate. Vai dar Flusão, 4-0. Aqui é mais. Botafogo e Criciúma. Botafogo e Criciúma. 2-0 Botafogo. Botafogo. 4-0 Botafogo. Que isso, gente? Botafogo. E Flamengo e Corinthians. Esse povo fica semana que vem, tá estourando o programa, Tá já falando do Fla-Flu. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. Semana que vem, mais uma reunião da diretoria Futebol Clube, diretoria FC, sempre com entrevistados interessantes, informação e muito debate. Se cuidem e vamos ver se os nossos palpites de Duarte, Luiz Carlos Silva, Sérgio Broder e Fernanda, gente, vamos então, né? Gente, vamos ver se a gente acerta. A gente se vê, acabou a reunião, decreto final da reunião e derrubando o microfone. Play! Não derruba o microfone.